sentar-se. As obras que eu faço pelo poder do meu Pai falam em favor de mim, mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, por isso nunca morrerão e ninguém pode arrancá-las da minha mão. Nós estamos diante de Jesus, um pouco antes da sua morte, dizendo que nós somos ovelhas. Mas essas ovelhas que ele se dirige aqui são ovelhas que não estão crendo nele. E ele chama a cada um de nós para ser ovelha sua. Vocês são ovelhas de Jesus? Vocês são ovelhas de Jesus? Vocês se sentem como ovelhas de Jesus? Nós, para sermos ovelhas de Jesus, nós temos que ouvir o que ele diz. E ele usa 3 verbos interessantes. Ele diz que as minhas ovelhas escutam a minha voz. Você escuta a voz do Senhor? O povo judeu, desde a antiguidade, desde Abraão, eles tinham uma confissão de fé. Nós acabamos de dizer o credo apostólico, mas os judeus, e até hoje, 3 vezes por dia, eles oram e eles dizem: Shema Israel, Adonai Elohim Adonai Erra. Shema Israel, repito, Adonai Elohim Adonai Erra. Senhor, ouve, ou melhor, ouve o Senhor nosso Deus. Escuta, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Escuta, povo, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Esse é o significado. Deus é único. E eles dizem isso 3 vezes por dia, de manhã ao meio-dia e à noite. O Senhor Deus é o único. E por que eles fazem essa confissão de fé? Porque gregos, romanos, eles têm um panteão de deuses, deuses criados pela literatura. E o povo judeu dizia: não, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Shema Israel, Adonai Elohim Adonai Erra, é único, só tem Ele. Então o povo precisava escutar a voz desse Deus. Uma das características de nós somos ovelhas de Cristo, nós estamos escutando a voz de Deus. Vocês estão escutando a voz de Deus ou vocês querem falar mais com Deus? Porque às vezes a gente no dia a dia, a gente diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Por favor, eu preciso daquilo. Nossa, tem alguém doente lá. Nossa, tem alguém. A gente faz pedidos, a gente dá ordem, a gente se expõe para Deus. Mas a gente está disposto a escutar. Ele fala ao nosso íntimo. Ele dá sinais durante o dia. Ele dá respostas durante o dia. Aprendam a ouvir o som de Deus. E o som está na natureza. Contei já para vocês um dia que Deus me deu uma resposta bem interessante. Eu estava com um problema, uma dificuldade muito grande. Eu não sabia se eu corria ou pelejava. Já contei isso para vocês. E eu pedi uma resposta. E eu fui cortar lenha, já contei essa história. No que eu dei uma pancada num pedaço de tábua meio podre, ela se transformou num fuzil. Eu tenho guardado até hoje. Está guardado, Marilene? Está guardado. O formato de um fuzil. Acho que eu já mostrei para alguns aqui. Isso foi uma resposta um dia que eu pedi.
Ele era uma tábua meia podre com um nó. Eu bati no meio para iniciar a lenha, qualquer coisa serve. E pum, rebolhou na minha frente, assim, caiu aquele fuzil. Eu digo, tá aí, obrigado. É para lutar, não é para correr. Ele que dá respostas. Ouçam as respostas de Deus. Ouvir. Mas a gente normalmente não faz muito isso. Às vezes a gente vem no culto, mas a gente não está disposto a ouvir. Vocês estão quietos, estão quietinhos aí, mas eu sei que tem alguém que está aí pensando, amanhã tem o trabalho, tem que levar o carro na oficina, pá, que hora eu pego minha filha na escola, amanhã, pá, tem isso para fazer. A gente vem. Ficar em silêncio não significa que a gente está ouvindo. Às vezes a mãe diz para o filho, mãe, hoje é o dia das mães, o que as mães mais fazem é chamar o filho, dizer, filho, não faça isso. Ele ouve, mas não escuta, e ele faz. É ou não é? Então, ouvir a voz de Deus, ouvir o conselho dele, ele nos fala. Então, escute, Shema Israel Adonai, Eloheinu Adonai Erá. Escutar, ouvir. A gente vem às vezes blindado para o culto. A gente vem achando que a gente já sabe tudo e vai só ouvir algo que a gente já sabe. Não. Vamos ouvir a voz de Deus durante o dia. Nós oramos, mas às vezes nós não escutamos. É preciso durante o dia silenciar. E parece que a gente está tão acostumado com barulho. Vocês conseguem ficar em silêncio total e absoluto, ficar sem ouvir nada. Eu já contei para alguns aí que eu tenho dificuldade, o silêncio me perturba. Mas a gente precisa ouvir o som da criação. O silêncio é o som da criação. Então silenciar não é somente fechar a boca, mas é abrir os nossos ouvidos para ouvir a voz de Deus. Qual é outra característica da ovelha de Deus? Ele está dizendo aqui que eu as conheço. Jesus conhece você. Você conhece Jesus? As minhas ovelhas eu as conheço. E esse verbo conhecer, gente, lá na Bíblia, o anjo chegou para Maria e disse para Maria, salve Maria, você foi escolhida, você vai ser a mãe do Salvador. E Maria, nos seus 14 anos, o que ela disse? Mas eu não conheço homem algum. É o mesmo verbo. O que ela quis dizer? Eu nunca tive intimidade com homem algum, e eu vou dar à luz. Como é que eu vou explicar isso? Não te preocupe. O que tem no teu ventre é do Espírito Santo. Conhecer. Jesus usa o mesmo verbo. As minhas ovelhas me conhecem. Você conhece Jesus? E esse conhecer é uma intimidade. É o que Maria também usou. Poxa, eu não conheço. Eu não sou íntimo de homem nenhum. Mas Jesus diz que nós, ovelhas, precisamos ser íntimos com Ele. Intimidade de um casal. Quando fecha-se a porta do quarto, aquele quarto, aquela cama transforma-se num altar. Ali há intimidade. E é algo que foi criado por Deus. Vocês já viram que antigamente nos quartos dos meus avós, eu lembro, em cima da cabeceira da cama tinha um crucifixo. Vocês lembram disso? Alguém tem uma ideia? O quarto era o templo da intimidade, da vida. Então Jesus está dizendo aqui que eu as conheço. Ir na igreja, vir na igreja aqui é um momento de intimidade. Nós teremos um momento de intimidade plena. O que acontece no quarto de um casal é uma conjunção carnal. Nós teremos a nossa conjunção carnal. Aqui, o nosso Salvador, Ele vai estar dentro de nós. Intimidade. Você conhece o teu Salvador? O altar, na ceia, nós nos tornamos um só corpo com Cristo, porque nós vamos comer e beber o corpo e o sangue
de Cristo. Não tem intimidade maior do que essa. Então vocês conhecem a Jesus? Conhecem. Vocês são ovelhas dele. Logo mais vão receber o corpo e sangue de Jesus. Então nós nos tornamos um só corpo agora na ceia. E Jesus diz: olha, você quer ser minha ovelha? Então eu vou dar uma dica. Terceiro verbo: elas me seguem. Ai, que legal. Depois de você escutar a voz dele, depois de você invocá-lo em oração, depois de você escutar o seu conselho, depois de você conhecer na intimidade o seu Salvador, você só quer seguir. Isso também está dentro da relação matrimonial. Marido que respeita a sua esposa, marido que ama a sua esposa, que está disposto a sacrificar-se pela sua esposa como Cristo se sacrificou pela sua igreja, ela o segue. A esposa que ama o seu marido e que faz de tudo para que ele cresça, desenvolva suas habilidades, está junto com ele, ao lado dele, esse marido segue essa esposa onde quer que ela for, e ambos são uma só carne, eles têm intimidade. Então nós, de igual modo, quando nós temos intimidade com Deus, quando nós ouvimos o seu conselho, nós o seguimos. Então ouvir, conhecer, é impossível não seguir este Deus. Onde Ele for, nós iremos. Onde nós formos, Ele está conosco. Então, ovelha que não segue os passos de Cristo, ou não ouviu a sua voz, ou não tem intimidade com Ele. Venham buscar essa intimidade. Todo domingo ela está aqui de maneira especial. E Ele diz mais: quem me ouve, quem me conhece, quem me segue, vai ter um presente. Eu lhes dou a vida eterna. Mas a vida eterna não é algo lá na eternidade. O eterno começa a habitar dentro de nós aqui e agora. Mas tem gente que o que habita dentro dela? O que não é, já vou dizer, o que não é eterno. Por exemplo, dinheiro é eterno? É eterno? Não é. Tu menos vê, tu gasta tudo e está endividado. A tua casa é eterna? Não é. Um dia ela vai cair, ela vai ruir, ela vai estragar, ela vai desvalorizar. Você vai ter que reformar, ela não é eterna. Daqui 100 anos ela caiu. O teu carro é eterno? Não é. Às vezes até nos roubam, né, Bertoldo? Mas Deus devolve. Devolveu. Meio estragado, mas devolveu. Dá para ocupar um pouco, dá para arrumar. Mas não é eterno. As pessoas estão cheias de coisas que não são eternas. Então dinheiro não é eterno. Saúde é eterna? Não é. Não é eterna. Juventude é eterna? Não, a gente vai, o tempo passa, as dores começam. A nossa casa não é eterna. E tem gente que vive por conta da materialidade, se dedica a ela, se dedica a algo que não é eterno. Mas Jesus diz: as minhas ovelhas que me escutam, que me conhecem e que me seguem, eu lhes dou a vida eterna. A ovelha de Cristo tem aquilo que é eterno: Deus, amor, céu, dons do Espírito. Lembram de Gálatas 5? Paz, bondade, longanimidade, amor, domínio próprio. A eternidade começa a habitar dentro de nós quando nós temos tudo isso. Então a materialidade vai ficar para quem segue Cristo em quinto lugar. Eu não digo em último lugar, que eu nem sei qual é que é o último, mas ela é apenas para nós alcançarmos os nossos objetivos de amar e de servir a Deus. Quando eu tenho isso, quando eu tenho Cristo, a materialidade fica de lado. Então eu tenho a vida eterna. Em quem se mata pelo ter, não descobriu o dom eterno. Então as ovelhas jamais se perderão, diz Jesus, e ninguém vai arrancá-las da minha mão. Venha para a igreja, escutem a voz do bom pastor. Vocês irão conhecer ela, porque vocês terão intimidade com ela.
E essa ovelha, o bom pastor, dará para as ovelhas o seu corpo e sangue. E vocês terão vontade para sempre de segui-la, porque vocês entenderam a sua mensagem. E uma vez seguindo, ninguém arrancará vocês da mão dele. Esse Deus que nos amou, que morreu e ressuscitou, quer abençoar todos vocês logo mais e estar com vocês intimamente no momento de Santa Ceia. Mas enquanto esse momento não vem, nós dizemos amém. Coral, por favor.